Hoje temos connosco Lourdes Ferreira, reformada como assessora da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, licenciada em Geografia e Planeamento Regional. Atualmente acumula funções como consultora e formadora na área da igualdade de género, é dirigente associativa, mantendo uma intervenção ativa política e partidária. Em primeiro lugar, agradecer ter aceito o nosso desafio de participar numa das nossas crónicas pela igualdade e talvez começar pelo trabalho desenvolvido na Comissão e no papel que ele teve e tem ainda na atividade atual, se é que assim se pode dizer, como consultora, como formadora, como mulher ativa na vida social e política. Então, boa tarde, obrigada pelo convite da ESDIM, é com muito gosto que estou aqui e, de facto, a SIG foi realmente uma entidade que me influenciou em toda a minha vida. Portanto, estas questões da igualdade de género há 15 anos atrás não faziam um grande sentido e, portanto, foi a influência da SIG que me levou a ter um outro olhar sobre as questões relacionadas entre homens e mulheres. O papel que eu tive na SIG foi enquanto assessora, portanto técnica ligada a projetos e à área da formação e pensei sempre que era necessário a presença e de uma forma mais real, mais ligada ao terreno, talvez também pela minha formação académica ser de Geografia, que teria que intervir principalmente naquilo que eu considero ainda um déficit muito grande de representação das mulheres, que é o caso da política. Daí ter integrado, portanto, um partido político, ter trabalhado em prol daquilo que eu acho que deve ser a política, que deve ser servir as pessoas e não as pessoas servirem-se da política. Mas foi a partir daí que achei que poderia dar qualquer contributo e desenvolver a minha atividade partidária e em prol exatamente das populações e das pessoas onde eu estou inserida. Relativamente àquilo que foi também a influência da SIG enquanto dirigente associativa, eu penso que uma das questões muito importantes e pertinentes da presença das mulheres na sociedade é a sua característica de dar em prol dos outros, o espírito de solidariedade, o espírito de contribuir, muitas vezes interessadamente, para o bem-estar dos outros. Isso é um bocadinho aquilo que são as ideias base do que deve ser o associativismo, e penso que as mulheres nesse aspecto têm dado grandes passos e muitas das respostas que nós encontramos hoje na sociedade civil organizada vêm exatamente dessa participação das mulheres. Mulheres essas que, por outro lado, e isto parece um contrassenso, são as mais lesadas, principalmente na sua nova etapa da vida, que é entrar na situação de reforma ou atingirem os 65 anos, que segundo a Organização Mundial de Saúde é quando passam a ser pessoas idosas. E aí vimos que elas também são as mais penalizadas, porque são as que mais recebem o rendimento social de inserção, são aquelas que têm pensões mais baixas e, portanto, levam a que, sendo um contrassenso, passarem por situações mais difíceis, também sentem-se na necessidade de alguma forma, colaborarem e darem um pouco de si próprias nessa nova fase da vida delas. A nível autárquico, podemos dizer também que as mulheres têm um peso muito pouco significativo se olharmos os números, não é? Ao nível do número de freguesias que existem, do número de presidentes das câmaras municipais e o número de mulheres que assumem os lugares de chefia estão nitidamente em desvantagem. É possível inverter esta situação? Como é que isso é possível? Pois, isso é verdade. Lamentavelmente, o número mais baixo na hierarquia do poder local
com a presença de mulheres, é exatamente presidentes de junta de freguesia, que têm à volta de 4,5%, não chega sequer a 5%, de mulheres em 3.560 freguesias que existem, 3.000 não, 4.000, desculpem, 560 freguesias que existem no país. E, de facto, a percentagem é muito baixa. E isso tem a ver com a dificuldade que as mulheres sentem em reconhecer aquilo que é a atividade política. E ainda mais quando é mais próxima delas, quando estão mais próxima no terreno daquilo que é as suas necessidades e as suas preocupações. Realmente o que acontece muitas vezes é que até a forma como a política está organizada não vai nada de encontro àquilo que é as práticas das mulheres, portanto, ainda mesmo que elas estejam no ativo ou estejam numa situação de reformadas, os horários não têm nada a ver com a sua vida privada e familiar. São normalmente horários mais tardios, as assembleias são sempre tarde e isso leva a afastá-las cada vez mais. É mais fácil, e isto parece, e eu costumo comparar com o movimento associativo, portanto, o movimento cívico, é mais fácil elas entregarem-se a esse movimento associativo cívico, que também a obriga a despender tempo de si próprias, muitas vezes fora da família, do que entrarem na política, porque a política tem toda a conotação corrupta, de favorecimentos e não atrai de maneira nenhuma as mulheres. E isso é pena, porque só podemos inverter estas coisas se de facto elas estiverem lá, porque têm um outro olhar, uma outra forma de estar, uma outra sensibilidade. E muitas vezes as respostas estão exatamente nesse novo olhar, nessa sensibilidade e inclusivamente uma grande dose de pragmatismo que muitas vezes falta realmente aos decisores políticos, que estão muito mais preocupados com visões mais globais, mais megalómanas e muito pouco realistas de acordo com as necessidades das pessoas. Podemos dizer que há esse interesse maior e essa disponibilidade maior das mulheres para participarem e para organizarem atividades que são próximas da sua comunidade e dos seus interesses, mas não continua a deixar de ser uma realidade que elas estão mais afastadas da decisão e dos cargos de decisão. Sim, também é verdade, mas também depende das associações. Se formos para as associações desportivas, recreativas, aí sim, há um grande déficit de mulheres. Embora já comecem a aparecer algumas dirigentes desportivas, inclusivamente com formação superior. E isso é interessante ver que há realmente já um pouco dessa preocupação. No entanto, se falarmos daquilo que são um movimento associativo mais ligado ou à educação, ou a questões culturais, ou mesmo questões cívicas, sociais, aí a presença das mulheres assumem a responsabilidade da direção da mesma forma que os homens. Claro, sempre em número inferior ao dos homens, isso é um facto, mas já vão dando cartas, até porque, de facto, a situação de elas conhecerem as preocupações e as necessidades da população que servem, acaba por ser uma mais-valia para encontrar resposta adequada àquilo que se pretende e, portanto, serem, a solução para muitos dos problemas e, principalmente, ao nível, por exemplo, dos reformados, que eu acho que nós não podemos esquecer que é para aí que caminhamos. A sociedade cada vez está mais envelhecida e, portanto, é preciso encontrar resposta para este tipo de população que já deu muito de si, mas que ainda tem muito a dar. E é preciso encontrar resposta para terem uma velhice condigna, uma velhice que, ao fim e ao cabo, mereça o nosso respeito e a nossa consideração. Muito obrigado, Lourdes, pela sua colaboração e disponibilidade para participar na nossa crónica.